Muito bem, pode colocar aí, por favor, o slide. Segundo o pastor Nelson, as figurinhas. Nós vamos, então, começar o nosso estudo bíblico de hoje. Estamos estudando o livro dos Salmos, esse precioso livro do Antigo Testamento. Hoje, a minha ideia, irmãos, é estudar 2 salmos com vocês. Os Salmos 46 e 47. O tema que eu dei foi esse que vocês estão vendo, o poder e a realeza de Deus. Então, por favor, já abra sua Bíblia nesses 2 salmos aí, deixe-a aberta para a exposição que nós vamos fazer desses 2 salmos. Esboço dos Salmos 46 e 47. Eles estão divididos em 2 partes. Primeira, Deus tem poder sobre tudo, é o resumo do Salmo 46. E segunda, Deus é rei sobre todos, Salmo 47. Então, basicamente, 2 palavras resumem ou vão nos guiar no estudo bíblico dessa noite. A palavra central do Salmo 46 é poder, e a palavra central do Salmo 47 é rei ou realeza. Inclusive, nós vamos estudar o Salmo 46, que é muito conhecido dos irmãos, bastante conhecido. Geralmente, por exemplo, quando a gente vai fazer alguma visita para alguém que está enfermo, está doente, geralmente nós lemos o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É isso que nós vamos estudar hoje. Então, essas 2 palavras. Então, a palavra que resume o Salmo 46 é poder. E a palavra que resume o 47 é rei. Vamos lá, então. Salmo 46, como é pequeno, eu gostaria de ler e depois a gente fala alguns detalhes deste salmo. Deus tem poder sobre tudo. Vamos ver aí a leitura do texto. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Muito bem. Vamos, amém, né? Amém. Eu vou mostrar algumas informações preliminares antes de nós entrarmos. Veja só, informações do Salmo 46 para nos ajudar. Isso aqui é, aliás, uma curiosidade. O autor são os filhos de Coré, ou de Corá. Você pode ver aí no título em itálico. Ao mestre de canto dos filhos de Corá. Na minha Bíblia está Corá, mas talvez na sua esteja Coré. Mas é uma variação do nome, é a mesma pessoa. Em voz de soprano, cântico. Então, nós sabemos que os filhos de Coré, ou Corá, eram os responsáveis pela música, pelo louvor, pela adoração nos dias lá do Antigo Testamento.
E aqui tem uma curiosidade, né? O Salmo 46 é um cântico que deveria ser cantado em voz de soprano. Quem entende de música, não é muito a minha área, não é muito a minha praia, mas eu sei que tem as 4 vozes, né? Tem o tenor, baixo, tem o barítono, tem o soprano e o contralto, pelo menos aí 5 vozes. Eu vou contar um segredo para vocês. Há muito tempo atrás eu me aventurei e tentei cantar no coral. Não deu certo, fui mandado para o seminário. Então não deu muito certo. Então, ou eu prego ou eu canto. Então deixa para Edenildo, deixa o pessoal mais treinado aí. Então eu cantei um tempo num grupo de louvor, depois cantei no coral. A minha voz essencialmente é barítono. Mas não deu muito certo, eu acabei indo para o seminário em seguida. Então, aqui você tem em voz de soprano. Então, você tem esse detalhe sobre a autoria. O segundo detalhe é o contexto. Nós não sabemos exatamente quando o Salmo 46 foi escrito, mas pelo peso das palavras e pela maneira que o salmista escreve, é possível que ele foi escrito num momento de crise, de aflição, um momento difícil em que ele estava vivendo, atravessando, e então ele compõe este cântico, este salmo, que deveria ser cantado em voz de soprano. E um terceiro, aqui vem a curiosidade, isso aqui é interessante, né? Lutero foi impulsionado por este salmo a escrever o hino famoso que nós conhecemos, né? Lembra? Castelo Forte, é o hino 155 do Inário Novo Cântico. Martinho Lutero, ele foi inspirado na composição do seu hino Castelo Forte, ele se baseou no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E eu dei uma pesquisada, este hino, Castelo Forte, ele foi escrito mais precisamente no ano de 1521. Olha como o Castelo Forte é antigo. 1521, Lutero escreveu, quando ele estava sendo pressionado pela Igreja Católica. Na ocasião era o Papa Leão X, nós temos um Papa aí que chama Leão também, né? Hoje nós estamos com o Leão XIV, mas na época foi o Papa Leão X que tentou persuadir Martinho Lutero para que ele abrisse mão e voltasse atrás em relação às coisas que ele escreveu. Então, na época era Leão X, hoje nós temos o Leão XIV, que é o atual Papa da Igreja Católica. Então, o Salmo 46 inspirou Lutero para compor o seu hino Castelo Forte. Muito bem, o Salmo está dividido em 3 partes. Vamos ver a primeira aqui. A ideia do Salmo 46 é mostrar que Deus tem poder sobre todas as coisas. Deus tem poder sobre a criação, sobre a natureza, sobre as cidades, e Deus tem poder sobre o mundo, sobre as guerras. Basicamente, o Salmo inteiro, o 46, vai mostrar o seguinte: Deus é poderoso, Deus é soberano, Ele controla a natureza, a cidade, o mundo, a guerra, e a gente vai ver isso aí nessas 3 divisões. A ideia do salmista, portanto, é mostrar o poder de Deus. Veja aí a primeira parte, o seu poder sobre a natureza. Versículos 1 a 3, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Veja, irmãos, sem dúvida esse versículo consola o nosso coração, não é verdade? Saber que se nós estivermos em crise, em aflições, vivendo momentos conflituosos, nós podemos ter a certeza de que temos um refúgio, temos uma fortaleza, alguém que pode nos socorrer, que pode olhar para nós. As tribulações fazem parte da nossa vida. Por exemplo, lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus, eu coloquei ali, né, lá em João 16, 33,
Jesus estava se despedindo dos seus discípulos e ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então você percebe tribulações aqui no Salmo 46, Jesus fala de aflições em João 16, mas no meio de todas essas coisas, o salmista tinha uma certeza: Deus é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é o meu socorro. E ele cuida e ele controla a natureza. Veja só, versículos 2 e 3. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Então, basicamente, o salmista está falando sobre a natureza em convulsão. E ele cita aí 3 coisas que, via de regra, assustam o ser humano. Veja só, as palavras terra, montes e águas. Ele coloca: mesmo que a terra se transtorne, mesmo que os montes se abalem, mesmo que as águas tumultuem. Geralmente, o mar, na mitologia e nos povos do Antigo Testamento, o mar meio que assustava as pessoas. O mar era tido como algo perigoso. Até mesmo nos dias de Jesus, os discípulos, quando veio aquela tempestade no mar, que Jesus vem andando sobre as águas, eles acham que é um fantasma. Os discípulos acreditam em fantasmas. Então o mar traz essa ideia de turbulência, de situação ruim, mas o salmista está dizendo: ainda que a terra, os montes, as águas, ainda que a natureza esteja em convulsão, Deus controla todas essas coisas. Ele é Senhor sobre todas essas coisas. Como não lembrar, por exemplo, vocês se lembram daquela tsunami que deu na Indonésia, lembra? Talvez a gente não lembre a data, mas lembra o episódio, aquela grande onda que vem e que atinge a Indonésia, matando talvez 300 mil pessoas na ocasião. Eu me lembro da ocasião e da data, era o dia 26 de dezembro de 2004, pós-Natal de 2004. E nós vimos aquela grande onda, e aquela onda que veio, que invade e que destrói todo mundo. Depois, como não lembrar também da tsunami lá no Japão, que nós vimos ao vivo na televisão, casas boiando, carros boiando. No dia 11 de março de 2011, aquele grande tsunami que afetou o Japão. Aliás, os japoneses já vivem acostumados, eles meio que já imaginam o que vai acontecer, eles se preparam, se previnem para esses fenômenos da natureza. O que o salmista está dizendo é: mesmo que aconteça todas essas coisas, Deus controla a natureza, Deus tem poder sobre a criação. Veja aí, por exemplo, o Salmo 104, que eu cito ali no slide, adiante um pouco mais aí, é uma figura muito parecida, inclusive, Salmo 104, versículos 5 a 9, veja que descrição semelhante faz o salmista. 104, 5, lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste, as águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até ao lugar que lhes havias preparado. Puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não tomem ou tornem a cobrir a terra. Então, tanto no Salmo 46 como no Salmo 104, você vê aí o poder de Deus sobre a natureza. Ele a fez, Ele a criou, Ele é Senhor sobre a natureza. A segunda parte do Salmo, o salmista vai dizer que vai mostrar o seu poder agora sobre a cidade. Ele sai da natureza para falar da cidade. Versículos 4 a 7. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus,
o santuário das moradas do Altíssimo. Talvez o primeiro exercício que devamos fazer aqui é descobrir que cidade é essa. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Essa cidade é a cidade de Jerusalém, Sião, aonde tem o monte, aonde o templo foi construído. E agora olha que interessante, dizem os estudiosos que não há rio na cidade de Jerusalém. Então como que o salmista está falando isso? Há um rio, não há rio lá na cidade de Jerusalém. Mas rio é uma linguagem simbólica, metafórica, para falar de Deus, para falar do Deus que cuida. Olha que interessante, o texto sai do mar, das águas violentas do mar, para falar de um rio calmo, um rio caudaloso, um rio tranquilo. Se você observar no final da Bíblia, lá em Apocalipse 22, diz que lá na Nova Jerusalém tem um rio que corre, com águas cristalinas, transparentes. Então, não há um rio literal em Jerusalém. Esse rio é símbolo da presença de Deus, da presença de Jesus Cristo também. Lembra lá em João, ele diz, aquele que crê em mim, fluirão rios de águas vivas. Então é preciso entender o simbolismo e do que o texto está falando. Então essa cidade é a cidade de Deus, Jerusalém, que na Bíblia recebe alguns nomes. É símbolo de alguns nomes, né? Por exemplo, quando você está lendo no início da Bíblia, você percebe, ela é chamada de terra prometida, é chamada de Canaã, de Sião, de Jerusalém, e lá no Apocalipse é chamada de Nova Jerusalém. Essa cidade é símbolo da igreja, é o povo de Deus. Quando fala de santuário aí, né, o santuário das moradas do Altíssimo, o santuário estava em Sião. O templo de Jerusalém foi construído, mas isso não deve ser limitado apenas ao templo. Inclusive, lá em Apocalipse é dito que lá não há templo, lá não haverá santuário, não precisa de um templo, porque nós estaremos diante do próprio Cristo, o Cordeiro, que morreu, que venceu e que ressuscitou. Então, a ideia é mostrar que Deus tem o poder sobre a cidade de Jerusalém. E se você já leu o Antigo Testamento, você vai lembrar das vezes que a cidade de Jerusalém foi ameaçada e Deus interviu. Lembra? Algumas situações, por exemplo, na época do rei Josafá, uma coalizão de inimigos se reúnem para destruir Jerusalém, e Deus diz, acalma o coração do rei Josafá, e dizem, olha, na verdade vocês não precisam se preocupar, vocês não vão ter que lutar. Ao invés de soldados para esta guerra, eu gostaria que vocês colocassem aqui coralistas. Ao invés de soldados, um coral. Lembra? Ao invés de soldados, de armas, chamem um coral. Coralistas, e comecem a cantar, comecem a louvar. Nessa batalha não vai acontecer nada com a cidade de Jerusalém. Vocês não precisam lutar, vocês só precisam cantar. Cantem, louvem, adorem a Deus. Na época do rei Ezequias, por exemplo, Senaqueribe vem na figura de Rabsaqué, o comandante do exército, e Rabsaqué sobe numa montanha lá e começa a afrontar. E Deus diz assim, não se preocupe, Ezequias, não vai acontecer nada. Senaqueribe não vai atingir, não vai jogar nem sequer uma flecha sobre a cidade. E o rei perde, e Deus manda um anjo, a cidade, o povo perde, e a ideia é mostrar, olha, Deus sempre cuida da cidade. A cidade que já foi a terra prometida, que já foi Canaã, que foi Sião, que foi Jerusalém, que é símbolo da igreja, Deus cuida da cidade. Verso 5, olha só, diz o texto o seguinte, Deus está no meio dela. Observem que é dela, não é dele. Se fosse dele, seria uma referência ao rio, né? Mas está falando dela, é uma referência à cidade. Deus está no meio dela.
jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. É o cuidado de Deus sobre a cidade de Jerusalém. Versículo 6, a consequência do julgamento divino. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Então, apesar de todos os inimigos quererem atacar Jerusalém, destruí-la de alguma maneira, Deus está no meio dela, as nações vêm, mas o Senhor faz com que Jerusalém seja protegida. Deus está no meio da cidade, a cidade de Jerusalém. Tem um livro que fala sobre a cidade, tem a cidade de Deus. Tem a cidade de Deus e a cidade dos homens. A cidade dos homens está lá em Gênesis 11. É Babel, Babilônia. A cidade que lá em Gênesis 11 é a cidade que vai de baixo para cima. É Babilônia, que não deu certo. Enquanto que Deus manda se espalhar, os moradores lá de Babel queriam se ajuntar. É a cidade dos homens, Gênesis 11, que vem de baixo para cima, mas a cidade de Deus é diferente. Apocalipse 21 diz que é diferente, a cidade de Deus é de cima para baixo. Os homens de baixo para cima, a de Deus é de cima para baixo. Apocalipse 21 fala, eis que eu vi a nova Jerusalém descendo. Então você vê aí a proteção, a presença de Deus no meio desta cidade de Jerusalém. Versículo 7 é dito, Deus está conosco, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E esse versículo ele é importante aqui no texto porque ele se repete, ele é repetido. Lá no versículo 11, veja só o final, é igualzinho. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Veja, lá no Novo Testamento Jesus já tinha feito essa promessa também. O salmista dizendo que Deus está conosco no Salmo 46, mas eu coloquei ali, lá em Mateus 28, 20, Jesus também falou, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha a semelhança entre o Deus, entre o ensino do Antigo Testamento com o ensino do Novo Testamento. Então, Deus tem poder sobre a natureza, Deus tem poder sobre a cidade que Ele protege, e nós vamos ver, Deus tem poder sobre o mundo. Veja aí versículos 8 a 11. Versículo 8, uma exortação para ver as obras de Deus. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Mostrando o poder, o senhorio de Deus sobre o mundo, sobre todas as coisas. Verso 9. O Senhor faz cessar a guerra. Isso aqui é interessante, né? A gente ora tanto pela guerra aí, né? Nas nossas reuniões de oração. Ucrânia e Rússia. Guerra iniciada em fevereiro de 2022, que não terminou ainda. Mas o versículo 9 diz que o Senhor faz cessar a guerra. Os homens, na verdade, eles costuram acordos que logo são quebrados, mas se o Senhor quiser colocar um fim, Ele coloca. Verso 9. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Ele fala dos objetos que eram utilizados naquela época, né? O arco está no chão, a lança, os carros de guerra estão queimados, ou seja, é uma cena devastadora, que Deus tem o poder sobre o mundo. Eu me lembro, por exemplo, eu coloquei um exemplo dos Estados Unidos ali, não sei se vocês se lembram, quando George Bush, filho, ainda era presidente dos Estados Unidos, no dia 20 de março de 2003, o Bush, filho, atacou o Iraque, sob a argumentação de que Saddam Hussein estava construindo armas nucleares naquela ocasião,
e o Bush filho, ele estava invadindo o Iraque, 20 de março de 2003. E eu lembro na ocasião que o burburinho era muito grande, e eu vi um sermão nesse texto aqui, o versículo 9. Ele põe termo à guerra, ele faz cessar a guerra, acabar a guerra. Se Deus acaba com a guerra lá do Bush filho, que foi presidente dos Estados Unidos de 2001 a 2009, Deus também pode fazer com que essa guerra Ucrânia e Rússia acabe. E aqui uma curiosidade, no versículo 10. Provavelmente você já usou esse versículo errado, e eu também. Quando você encontra alguém, uma pessoa que está passando problemas, aflições, aí você lê o Salmo 46. Aí você dá ênfase no versículo 1, que nós já vimos, e também dá ênfase no versículo 10. Para a pessoa que está passando um problema, a gente diz assim: aquietai-vos. Não é assim? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Veja, mas esse texto aqui, no contexto, ele não é um texto de consolo. Percebe como a gente dá uns deslizes aí, hermenêuticos? Esse texto não é de consolo. Você está passando um problema, mas aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Na verdade, esse texto é uma repreensão. Esse texto deve ser interpretado à luz do versículo 9, por exemplo. Deus põe fim à guerra, Deus despedaça o arco, a lança, queima os carros no fogo. Olha, prestem atenção, eu sou poderoso, fiquem quietos. Eu sou poderoso para acabar com a guerra. Não é consolo. E geralmente a gente acha que é consolo. Vou dar um exemplo para vocês. Do aquietai-vos. Lembra quando Jesus estava no mar da Galileia lá e veio uma tempestade? Que ele estava dormindo e os discípulos o acordaram. E, Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus se levanta e fala assim: mar, acalma-te, emudece. Não é assim? É a mesma expressão, é o mesmo significado. Lá, Jesus está consolando o mar ou repreendendo o mar? Repreendendo o mar. Então, quando Jesus fala, acalma-te, emudece, fica quietinho o mar, Jesus está repreendendo o mar. É a mesma coisa do versículo 10. O versículo 10 não foi escrito para consolar, foi escrito para repreender. Olha, eu acabo com a guerra, eu coloco o arco no chão, a lança no chão, queimo os carros no fogo, aquietem-se, fiquem quietos, eu sou Deus. Eu tenho poder sobre a criação, sobre a cidade, sobre o mundo, sobre a guerra, sobre todas as coisas. Às vezes a nossa interpretação é um pouco equivocada, né? Eu mesmo já usei esse versículo aqui para consolar alguém. Se você já usou também aí, não tem problema, a gente vai arrumando a nossa interpretação. Eu sempre achei que era para consolo, mas é para repreensão. Diante do poder de Deus sobre a natureza, a cidade e o mundo, o salmista diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu estou no controle de todas as coisas. Os céus é quem manda, os céus não estão em crise. E o versículo 11 termina falando novamente, né, uma repetição. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Muito bem, vamos para o Salmo 47. O título aí, Deus é Rei sobre todos. Vamos ver aí o que diz o texto. É pequenininho, eu vou ler também. Salmo 47. Ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra.
Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Então, vamos ver aí alguns detalhes do Salmo 47, mas se você prestou atenção na leitura, você vai perceber que a palavra rei aparece algumas vezes, certo? Em letra maiúscula. Então, a ênfase do Salmo 47, se o 46 diz que Deus é poderoso, o 47 em linhas gerais diz, Deus é rei. Ele reina, Ele governa, Ele é soberano. Quem cuida de todas as coisas, quem governa, é Deus. Não é a Rússia, a China, os Estados Unidos, a América do Norte, os Estados Unidos da América do Norte, o Irã. Quem reina poderosamente é Deus. Inclusive o título aí em negrito, né? Deus, o Rei da Terra. 2 detalhes aí sobre o Salmo 47, veja aí. O primeiro é sobre o autor, novamente é sobre dos filhos de Coré ou Corá, como aparece em itálico aí na sua Bíblia. E um detalhe, não sei se vocês repararam, os salmos iniciais, na sua grande maioria, foram escritos por Davi. Agora, Davi sai um pouquinho, agora o autor seleciona salmos dos filhos de Coré ou Corá. Então você percebe aí, ao mestre de canto, salmo dos filhos de Corá. Quando que o salmo foi escrito? Não sabemos, o que nós temos apenas é uma pista, veja só, o contexto. Não sabemos exatamente, talvez um festival anual que dramatizava o poder de Deus sobre os inimigos. É como se fosse uma cerimônia de entronização real. Pegando como um exemplo humano para ilustrar, é como se foi eleito ou foi escolhido o novo rei de Israel, e vai ter toda aquela cerimônia de posse, de entronização. Lembra, por exemplo, quando Davi estava bem velhinho já, nos últimos dias da vida dele, e ele foi informado que fizeram uma festinha sem ele saber, sem o consentimento dele, a aprovação dele, e estabeleceram Adonias como novo rei. Aí ele vai lá, no início de 1 Reis, né? Aí alguém vai lá, Batseba vai avisá-lo, o profeta Natã vai avisá-lo também, e diz assim, olha, o senhor não está sabendo que proclamaram Adonias, o novo rei? E aí quando o rei era proclamado, alguém dizia assim, viva o rei, lembra? Viva o rei! Aí o Davi falou, mas não é o Adonias. Batseba entra em cena, Batseba disse, você jurou que seria o meu filho Salomão. Natã vai lá também lembrar que seria Salomão, e depois Davi diz assim, peguem a minha mula, peguem as pessoas, vão lá e unjam Salomão, toquem a trombeta bem alto, façam uma festa, e quando vocês fizerem tudo isso, quando ele for ungido, que tocar a trombeta, todos gritem, viva o rei Salomão. Então aqui é mais ou menos como essa ilustração humana, é como se fosse a aclamação ou a entronização de um rei que vive pelos séculos dos séculos. Deus é soberano, Ele é rei para sempre.
Então é como se fosse um festival anual que dramatizava o poder de Deus. Veja só como que o Salmo está dividido, duas partes. Quem é esse rei? E o salmista vai dizer que esse rei é conquistador. Ele é conquistador. Veja aí, versículos 1 a 4. Diz assim: Batei palmas todos os povos, celebrai com vozes de júbilo. Aqui o que nós temos é uma convocação para louvar a Deus. E não apenas Israel, vocês observaram aqui, batei palmas todos os povos. Bater palma é uma simbologia dessa aclamação, da proclamação desse rei. Todos os povos devem celebrar, adorar a Deus com vozes de júbilo. Eu conheço uma igreja que tem um coral, e o nome do coral é esse aqui, Vozes de Júbilo. Celebrai a Deus com vozes de júbilo. Essa ideia da universalização, de que todo mundo deve louvar a Deus. Por exemplo, o Salmo 117, no verso 1, diz: todos os povos devem louvar a Deus, não apenas Israel. Imaginem um grande coral, já pensou? Um grande coral celestial. Apocalipse capítulo 7 fala sobre isso. E eu vi povos de todas as línguas, tribos, povos, nações, raças, etnias, todos louvando a Deus, esse Deus, que na perspectiva do salmista é conquistador. Versículo 2: o Senhor reina sobre toda a terra, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Muito interessante, o versículo 3 fala sobre as vitórias que Deus deu ao povo. Quando você lê, por exemplo, você vem lendo os primeiros livros da Bíblia, a conquista com Moisés, Moisés venceu poucos reis, né? Comparado com Josué. Você percebe que Deus vai dando vitórias, nação após nação. Lembra daqueles povos que são ditos lá em Josué, né? Ele venceu aqueles nomes estranhos lá, né? Os ferezeus, girgazeus, jebuseus, que mais? Armadeus, tem acho que 7 nações lá, né? Como? Isso, muito bem, muito bem, vejo que o senhor não está longe do reino do céu, seu Oswaldo. Não, brincadeira. Os amorreus, ferezeus, amorreus, heteus, jebuseus, poxa vida, vocês lembram de todas as nações? Pelo menos 7 nações são faladas, esses nomes esquisitos aí, e Deus ia vencendo um por um. Talvez no versículo 3, o salmista, os filhos de Coré, têm isso em mente. Ele nos submeteu os povos. Quando a gente olha para o passado, Deus vai derrotando os inimigos. Até que, por exemplo, o livro de Josué, quando está terminando, é a ideia de que as nações foram vencidas, os reis perderam e agora a terra é distribuída. Lembra disso? Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Uma vez o Josué venceu um rei, deitou ele no chão e colocou, lembra? Uma cena inclusive forte, né? Colocava o pé aqui no gogó, né? É assim que mata. É uma cena forte, né? E o Josué fala assim, olha, tem uma hora que é o próprio Josué que vai fazer isso daí, né? E ele diz, olha, isso aqui é para mostrar a força do nosso Deus, que nós vamos vencer os inimigos. Então, talvez o que o versículo 3 está dizendo para nós é, o salmista conhece a sua história, conhece o passado, e ele lembra das cenas de Deus vencendo os inimigos. Se eu não me engano, Josué venceu mais de 30 reis, lá no livro lá de Josué, 30 reis.
Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Verso 4. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Isso aqui é muito interessante. A quem ele ama. Deus ama alguém como Jacó. E se você conhece a história bíblica, você vai lembrar que Jacó não era boa gente. Quando você chega, por exemplo, no final do Antigo Testamento, tem um versículo que fala assim, né? Amei Jacó e me aborreci de Esaú. Lembra disso? Lá no final de Malaquias. Talvez alguém que nunca leu a história possa pensar, bom, quando Deus diz que amou Jacó e aborreceu Esaú, o Jacó devia ser o bom da história, né? O Jacó devia ser o bom e o Esaú devia ser o ruim, para que Deus amasse. E ali tem dois detalhes. O primeiro é que o Jacó não é bom. Amei Jacó. E lá deram uma floreada na interpretação, porque a melhor interpretação lá é amei Jacó e odiei Esaú. Porque o contrário de amor não é aborrecimento, é ódio. Então, quando o texto diz que amei Jacó, Jacó é ruim, e o Esaú também é ruim. Ambos são ruins na história. No entanto, o salmista diz assim, Deus ama Jacó. Depois mudou o nome lá, né? Porque com esse nome, o nome não ajuda, né? Tem horas que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Em outro momento é Abraão, Isaque e Israel, que é o nome novo que ele recebeu. Então, Deus está dizendo que ama o seu povo, ele é o conquistador. Lá em João 15:13, Jesus diz o seguinte, ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Deus ama você, Deus ama Jacó, Deus me ama, e em João 15:3 Jesus diz assim, olha, a prova que ele te ama é que ele morreu por você. Olha a harmonia das Escrituras. Deus é capaz de amar alguém como Jacó, como eu, como você. Qual é a virtude que você tem para Deus amá-lo? Qual a virtude que eu tenho para Deus me amar? Seria os olhos verdes? Não. Não temos méritos. Deus ama Jacó. Segunda parte aí falando sobre esse rei, para a gente finalizar. O rei é conquistador, a primeira parte, e finalmente o rei é aclamado. Versículos 5-9. Uma cena ou cerimônia de entronização. Verso 5. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Essa referência que eu coloquei ali, né, segundo Samuel 6,15, é aquele texto que Davi foi buscar a Arca da Aliança, e quando ele volta com a Arca, ele volta feliz, volta animado, segundo Samuel 6,15, e ele diz o texto que ele voltou dançando, lembra disso lá? A Mical, filha de Saul, o repreendeu por isso. O texto diz que ele volta de buscar a arca sob aclamações. É um exemplo, é uma comparação. Então, do mesmo jeito que acontece com o rei humano, acontece com o rei divino. Verso 5. Ao som de trombeta, Deus é aclamado. E também, ao som de trombeta, Jesus voltará. Já imaginaram? Eu não sei explicar isso daqui, não adianta me perguntar, mas já imaginaram, por ocasião da volta de Jesus, uma trombeta que todo mundo ouve? Já imaginaram um negócio desse? Uma trombeta que é tocada aqui, ou toca lá no Japão e eu escuto aqui, como que é esse negócio? Já imaginaram? Eu não sei explicar, mas eu sei que a Bíblia diz assim que Jesus, a volta de Jesus será audível, ao som de trombeta. Uma grande trombeta tocada e que todos ouvem.
Será audível, será visível, porque a Bíblia fala, todo olho verá, e será inescapável. Que trombeta! Então ele é aclamado rei ao som de trombeta. Jesus voltará ao som de trombeta. Quando a última trombeta tocar, nós temos só um spoiler aqui de Apocalipse, para ver se eu animo a Rosalina aqui, né? Brincadeira. Lá em Apocalipse fala sobre as 7 trombetas. Tem a primeira trombeta, a segunda, a terceira. Quando tocar a 7ª, a última, lá no livro, Jesus vem audivelmente, a gente vai ouvir visivelmente, todo olho verá. Apocalipse 1 diz que até mesmo aqueles que o traspassaram. E veja o salmista dizendo assim, Deus é aclamado como rei ao som de trombeta. Verso 6, a convocação para louvar ao rei, letra maiúscula, rei com letra maiúscula. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso rei, cantai louvores. Deus é o rei, letra maiúscula, de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Irmãos, isso aqui é algo fantástico. Deus é rei, Deus reina. Eu coloquei ali, né, duas referências bíblicas no versículo 8. Você vê, por exemplo, Isaías 6 e Apocalipse 4, são descritos exatamente Deus reinando, Deus no trono. Lembra de Isaías 6? Isaías 6 é aquele texto que diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aí ele fala dos querubins lá que tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobria os pés, com 2 cobria o rosto. Isaías fica preocupado, a reação de Isaías é, ai de mim, porque ele viu um trono glorioso. Aí você vai para Isaías 6, você acha que ele vai contar, mas ele não conta como que é esse trono, mas João conta. Apocalipse 4 é a melhor descrição que nós temos sobre este rei. Ele é rei, portanto ele reina, ele tem um trono, e lá em Apocalipse 4 ele diz, eis que eu vi alguém sentado no trono. O seu aspecto era semelhante ao jaspe, ao sardônio, à esmeralda. Ele tenta descrever o trono de Deus comparando com pedras preciosas. Mas o Salmo 47 já diz que Deus reina. Deus é soberano sobre todas as coisas. Não podemos achar que quem manda aqui na terra são os poderosos. Provérbios 21:1 diz que Deus remove reis e estabelece reis, mas o reino dele é eterno. Então o que o salmista está dizendo é, esse rei eterno é aclamado, é entronizado. Quem vai apear, quem vai tirar Deus do trono? Ninguém. Lá no Apocalipse, por exemplo, as pessoas não podem nem chegar perto desse trono, de tão maravilhoso, espetacular que é. Vocês vão ver, eu tenho, depois eu vou mostrar posteriormente, eu tenho uma imagem de Apocalipse 4, é algo sensacional. Uma imagem do trono de Deus, simbolizada, com desenhos, com seres angelicais, humanos, uma imagem sensacional. Apocalipse 4. Dizem que, não é assim que o pessoal fala, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. É uma coisa assim, é uma imagem que dá para falar 3 dias. Para mostrar que Deus é rei, Ele reina, Ele tem um trono,
E, portanto, ele deve ser salmodiado, cantado, celebrado. Verso 9, ele termina. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Só mais um detalhe para a gente terminar. Vocês viram aí o nome de Abraão? Lembraram? Abraão aqui, irmãos, é uma coisa espetacular. Abraão, se nós recuarmos na história da redenção, Abraão é Gênesis 12, lembra? Gênesis 12, de 1 a 3. Sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Não é assim? Vou abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o Abraão aqui. Gênesis 12, uma semente é lançada. No entanto, essa semente cresce e o salmista nos lembra no versículo 9 que Abraão não é só mais Abraão. Abraão é um povo, uma nação. O povo do Deus de Abraão. E Jesus vai dizer, lá na casa de Zaqueu, por exemplo, que os descendentes de Abraão não são os biológicos, não é quem tem sangue judeu correndo na veia. Os descendentes de Abraão, na casa de Zaqueu, Lucas 19, Jesus diz que os descendentes de Abraão são os da fé. Você é descendente de Abraão. Tem algum judeu aqui? Eu não sou judeu. A minha origem vocês já sabem. Certo? Terra Santa. Terra Santa para mim não é Israel, é outra, né? A minha origem vocês já sabem. Aqui não tem nenhum judeu, no entanto nós somos povo de Abraão. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus disse que naquele grande dia muitos virão do Oriente, do Ocidente, e vão se assentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó ou Israel. A ideia de príncipes aqui são os poderosos. Os príncipes, os poderosos se reúnem junto com o povo de Deus, iniciado com Abraão. Gênesis 12. Aí o texto termina, ele se exaltou gloriosamente. Deus se exaltou, Deus é grandioso, glorioso. Lá no Êxodo mesmo, na época do faraó, ele diz assim, ele diz para Moisés que levantou o faraó para mostrar a glória dele. Aliás, nas pragas é interessante, você já deve ter observado, que lá nas pragas é assim, tem horas que é faraó que não deixa o povo sair, já reparou? E tem horas que é Deus que não deixa faraó deixar. Não é assim? Não é esquisito esse negócio? Tem horas que faraó diz assim, não vai, não deixo, não vai. E tem horas que é Deus que não deixa faraó deixar. Aí o salmista diz assim, está vendo? Ele se exaltou gloriosamente. Abre o mar, abre o rio, é o pão que cai do céu, é a água que sai da rocha, são os milagres, é um anjo que destrói 185.000 soldados. Os filhos de Coré dizem e encerram, ele se exaltou gloriosamente. Não vai, não quero deixar que você deixe. É isso. Ele é Deus. Sim, parece estranho, né? Aliás, a Rosalina está perguntando quem é esse ele aqui, né? Se seria o Abraão ou Deus. Esse ele é Deus. Interessante, Rosalina, que você não encontra na Bíblia o ele com letra maiúscula. Não, só se for a primeira letra da frase. Não tem. Por exemplo, lá em Colossenses 1, Paulo está falando de Jesus, né? Está falando que Jesus foi exaltado. Aparece lá a palavra, falando de Jesus, Rosalina,
aparece a palavra ele várias vezes. Ele, tudo minúsculo. Não, mas não precisa ser tão radical assim, tá? Pode colocar, né? Veja, o que eu estou querendo dizer é que esse ele aqui não é o Abraão, certo? É Deus. Os irmãos podem conferir depois. Parece esquisito mesmo, mas em Colossenses 1, Paulo vem exaltando Jesus, porque, lembra? Porque ele, dele, nele, para ele, é tudo minúsculo, certo? A gente aqui em respeito coloca a letra maiúscula, né? Eu entendo, Rosalina, mas se você quiser colocar, não precisa ser tão radical, eu diria, tá bom? Muito bem, só para a gente terminar aqui, irmãos, o que a gente pode aprender com os Salmos 46 e 47? Como aplicações práticas, rapidinho, 4 frases que me chamaram a atenção. Primeira lição, entender que Deus está conosco. Isso deve, por si só, confortar o nosso coração, certo? O Senhor dos Exércitos está conosco. Jesus reforça no Novo Testamento, e eis que estarei convosco todos os dias. Deus está conosco. Por maior que seja a nossa luta, olha que consolo. Deus está conosco. 2, Deus tem poder sobre o mundo. Isso aqui é algo interessante, né? Deus tem poder sobre o mundo. O verso 9 diz que Deus acaba com a guerra quando Ele quer. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Irmãos, às vezes eu paro para ver as notícias aí, da televisão, do rádio, da internet, o que está fervendo lá em Brasília, esse julgamento, esse teatro todo que está acontecendo. Você fala, meu Deus do céu, é desesperador. É uma coisa assim horripilante. Cadê a justiça? Deus tem poder sobre o mundo. Ele está vendo isso. Ele é soberano sobre todas as coisas. Se deixar pelos homens, vai ser um desastre. Mas Deus tem poder sobre o mundo. Lá em Daniel, acho que capítulo 4 ou 5, alguma coisa assim, Deus fez o homem mais poderoso do mundo comer capim, lembra? Nabucodonosor, o homem mais poderoso do mundo, vira bicho, vai acordar sob o orvalho da manhã, até entender que Deus é soberano. O homem mais poderoso do mundo comendo capim. 3, o Senhor ama o seu povo. 47:4 diz, escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Deus ama você, apesar de você. Deus me ama, apesar de mim. É uma coisa impressionante, como Deus pode me amar e amar você. 4, Deus reina sobre as nações. 47:8 diz, Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Tudo está rigorosamente no controle, nos planos e na soberania do nosso Deus. É isso. Salmos 46 e 47, o poder e a realeza de Deus.